Ô, Facincani, mas você que vive ali, você também está toda hora lá cobrindo o Flamengo e tal. Como é que tá a situação do Zé Ricardo? Você acha que o Bandeira de Melo vai segurar? Desculpa, o Dorival está na praça, hein? O Dorival já dirigiu o Flamengo, foi mal. Foi mal, não. Espera um pouquinho. Você precisa fazer uma leitura do trabalho do Dorival. Que ano o Dorival dirigiu o Flamengo? E foi o Bandeira o presidente dele, não foi? Exatamente. Que ano que foi que o Flamengo... 2013. 2013. Que ano que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil? 2013. Foi ele que montou aquele time. Foram três times. Foi o Dorival Quem que foi montou... campeão? Não, Foram três técnicos. Não, Esse o negócio de Jaime. montar time, O Jaime. isso aí, Ele montou a estrutura da... O Aí Dorival quando perde, montou. quando Não, cai... senhor. Não, eu não, eu senhor. saí, eu não O Cuca tava... montou o time campeão do mundo do São Paulo e o campeão foi Paulo Tuori. Exatamente, mas aí a gente fala sobre isso. Eu não falo, pra mim o campeão A gente paulista... destaca a gente sempre destaca o trabalho Pra mim não, pra mim o campeão paulista foi o Leão e o Libertadores foi o Mundial. O Internacional, exatamente, que foi campeão com o Celso Rotti. foi montado pelo Fossati. Não, mas é E diferente. o time do Flamengo, que foi campeão na Copa do Brasil, dirigido pelo Jaime, quem montou foi o Dorival. Ponto. Tudo bem, não gostou daquilo, é o seu direito, não tem problema. Mas você vai fechar os olhos para a realidade, para o momento, para o presente do Dorival. Só um minuto, quando o Dorival saiu, quem assumiu foi o Mano Menezes. Sim. Foi o Jaime. Não, foi Dorival, Mano e Jaime. Então, quem foi campeão foi o Jaime, querido. O Dorival montou o time, quem armou foi o Dorival montou aquele time. O Dorival montou aquele time. O Mano não soube o que fazer e o Jaime O soube. time campeão do mundo de 2000 do Corinthians. Acho que com o Dorival na praça, o Flamengo tem que pensar seriamente nessa possibilidade. Minha opinião. O técnico gabaritado, experiente, e já passou pelo Flamengo, que conhece toda a estrutura, a torcida, sabe o que é ser Flamengo. Eu pensaria com muito carinho. Estou aqui fazendo... Não, e nada pra conhece ninguém. muito bem o Rio de Janeiro. O Dorival conhece muito bem o Rio. Trabalha no Vasco e no Flu. Foi mal. No Vasco foi muito bem. E no Fluminense? No Fluminense Pegou metade do trabalho. Aí, ó. Aí é o seguinte. Pegou metade do trabalho. Aí ele pega metade do trabalho, quando vai mal... Não, mas aí o trabalho não foi ele pegou o trabalho do outro. Pra você ninguém presta. Não, que ninguém presta. Pra você ninguém presta. Não tem atenuante pra nada. Não tem só um atenuante minuto. pra O nada. Marcelo tá no mercado aí também, né? Vocês estão pra nós aí no rodada não é que pra mim, no não é Expediente que Futebol. pra mim ninguém presta. Isso, tem razão, Dorival é uma porcaria. É que eu não falei que o Dorival é porcaria. tá dando a entender. Eu só acho que não é porque a gente gosta de uma pessoa que a gente só tem que ver o lado bom. Quer dizer, o Flamengo... Mas eu não fiz um discurso aqui ontem criticando o Dorival? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com o Jaime. É o Jaime. Com o Jaime. Aí, não, mas quem montou o time foi o Dorival. Quem é que montou o time campeão do mundo do Corinthians em 2000? Peraí, no Fluminense o Dorival foi... No Fluminense o Dorival foi mal... Ah, mas aí ele pegou o trabalho do outro. Ué, amigo, Quem é que montou a seleção brasileira Ele foi mal porque o outro trabalho foi ruim. Vai buscar isso aí? Porque o outro trabalho não foi. 70 mudou. O Flamengo foi campeão da Copa. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Não, foi eliminatório. O mentor daquele time, o condutor daquele time foi Jaime de Almeida. Ele é o técnico, mas o trabalho quem fez foi o Dorival. E no Fluminense? Ele começou. Ele foi mal? Ele pegou um trabalho ruim e não conseguiu corrigir. Ele não é perfeito. Ele erra também. Você está sendo muito simplista. Exatamente. Você está sendo muito simplista. A mesma coisa, o cara vai lá e prepara o bolo. Ele faz lá a receita toda, põe no forno. O cara que tirou o bolo do forno é o cara que fez o bolo? Não é. Ele pegou também, ele fez parte do processo. Mas você não pode tirar o mérito de quem foi lá e É porque ele tá fazendo o tipinho. Tipinho não, é verdade. Para lembrar o seguinte. O Dorival... Eu adoro o Dorival. O Dorival caiu no Fluminense. Aí só não caiu, porque foi aquele ano lá... Devortei na Portuguesa. O negócio do Everton lá. Do Everton com H. Com H, é. O Everton com H. Isso, tem razão, o Dorival não presta. Eu não falei que o Dorival não presta. Tem razão. Agora, Olha, o Beja tem razão. O Dorival é um técnico enganador, ultrapassado e que está aí, que conta com a boa vontade de alguns setores. O Sormani está tentando deturpar, não tem problema nenhum. Bem já. Eu chamei o Dorival de ultrapassado, eu chamei o Dorival de mau treinador. Não deu a entender? Se você é amiguinho do cara e quer só ver o lado bom... Sou amiguinho do cara? Eu sou amigo do Dorival como sou amigo de outras pessoas. Mas se você fala que no Flamengo ele tem Ele montou aquele time, Beja. Lógico que ele montou. Gente, isso é história. E no Fluminense ele não caiu. Ele não acertou. Ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Exato. Ele errou. Fluminense. Não deu certo. Fluminense. Não deu química. Não funcionou. O Flamengo ele foi campeão.
Foi ruim o trabalho dele no Santos? Vamos ouvir o Zé Ricardo. O trabalho dele no Santos. Foi ruim? Benja, muito. Se você for levar em termos de títulos... Se você analisa assim, do padeiro que pega, do cara que tira o bolo do forno, então foi ruim, porque ele só tirou um bolo do forno, que foi o Campeonato Paulista. Você me cortou. Eu falei, se você for analisar em termos de títulos, não foi um bom trabalho. Não. Se você for analisar em termos... Libertadores, vice-campeão brasileiro da Copa do Brasil, ganhou uma Copa do... Ganhou de novo. Vice-brasileiro e vice... Vou repetir para você. Vice. Um campeonato brasileiro, um campeonato paulista, um vice-brasileiro que deu a ele a uma vaga Libertadores que ele não ia há 5 anos, um vice-campeonato da Copa do Brasil, revelou Geovânio, Zeca, Vitor Bueno, Thiago Maia. É ruim, o trabalho dele foi ruim. Então eu vou só terminar. Ele nasceu de 6 meses. Ele é advogado do Dorival. O que eu estou falando é o seguinte: advogado das coisas boas. Eu estou vendo, pois isso é um mestre. Estou só falando, se você for analisar em termos de título, não acho que foi uma coisa... olha, o Dorival foi muito bem. Em termos de futebol jogado... Gente, chegar vice-campeão no brasileiro e na Copa do Brasil vamos ouvir o Zé Ricardo. Algo para ser louvado. Porque não dá. Ele quer ter um filho do Dorival. Vamos ouvir o Zé. Ele está fazendo tratamento para engravidar do Dorival. Vamos ouvir o Zé Ricardo. Vai. Jesus! Não se trata de testar, né? Se trata de ver jogadores que podem render mais nesse momento, porque realmente é um momento difícil para todos nós. Como eu falei, não era o início de campeonato brasileiro que nós esperávamos e por isso a gente precisa fazer as avaliações, porque se os resultados não estão aparecendo, alguma coisa realmente a gente precisa mudar. Acho que todo clube grande acaba sempre, no início do brasileiro, trazendo algumas peças e não é diferente com o Flamengo. São grandes jogadores e tenho certeza que o Flamengo vai ficar mais forte realmente com a presença deles. Na verdade, a gente tem que reconhecer que a gente não fez uma boa partida e... Como você mesmo falou, a gente teve algumas oportunidades, mas de uma forma geral a gente não se apresentou bem e por isso acabamos derrotados. Tá à vontade, né, Cine? Tá largado. Facincane! O Zé Ricardo é um cara prestigiado, tá? Pela diretoria. Diferente do que muita gente já tem. Isso significa o quê? No mau sentido ou no bom? Não, no bom sentido. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira. Prestigiado geralmente cai, hein? Não, eu sei, mas o Zé Ricardo é um cara que tem muita confiança também por parte do Rodrigo Caetano, né? Então, existe uma confiança no trabalho e é um cara muito bem quisto pelos jogadores. Agora, nessa questão do Dorival, vale pontuar o seguinte. Nós aqui criticamos muito o setor defensivo do Flamengo, que é um setor que carece de peças, que é um setor que merece uma atenção mais especial do próprio Zé Ricardo. E o Dorival tem como grande característica o estilo ofensivo. Precisa ver se o estilo ofensivo do Dorival, de início, vai casar com a principal dificuldade do Flamengo, que é a defesa. O Dorival vai precisar mudar radicalmente uma forma de trabalhar para depois deixar o Flamengo equilibrado. Vamos agora ouvir o Vanderlei Luxemburgo. Vamos lá. Você